Este é o 6º capítulo de uma série sobre os 5 sentidos. Porquê? Porque já se apresentou a audição, o paladar, a visão, o tato e o olfato. Já assistiu aos 5 sentidos, mas falta o 6º. O 6º sentido não é uma ideia tão informal e espontânea como as pessoas pensam. Na realidade, cientificamente, é uma ideia muito séria e que tem um ponto específico de nascimento. Portanto, o 6º sentido nasce no século XVII, com o trabalho de um padre francês chamado Nicolas Malebranche, que edita um livro chamado À la recherche de la vérité, portanto, à procura da verdade, em que nos mostra como é que cada um dos nossos sentidos funciona e como é que cada um dos nossos sentidos nos engana, porque Deus tem uma visão maior de cada um dos sentidos do que nós temos. Nós temos 5 sentidos, mas esse livro tem 6 volumes, porque tem um 6º volume chamado A Imaginação, ok? E nesse volume da imaginação ele descreve um fenómeno que só acontece nas mulheres, portanto o 6º volume é só sobre as mulheres, não tem a ver com os homens. E o que ele descreve é todos os defeitos que uma mulher grávida pode transmitir ao feto por causa das coisas que vê e das coisas que sente enquanto está grávida. E é este sentido que os homens não têm, este sentido da imaginação que só cabe às mulheres, ele chama o 6º sentido, aliás, é o 6º volume. Obviamente, aquilo que nós agora chamamos o 6º sentido já é uma coisa muito mais alargada, muito menos perigosa e que se estende a todas as pessoas e a todos os sexos, a todas as idades. E nós estamos numa fase da caminhada da civilização em que todos os valores que os nossos pais tiveram e os nossos avós tiveram estão a ser questionados, estão a desaparecer e ainda não foram substituídos por outros. Portanto, o uso da intuição para lidar com todas as situações com que nos deparamos no dia-a-dia, neste momento é extremamente importante. Basta usar a intuição que nós temos, na maneira de falar com as pessoas, na maneira de fazer escolhas, na maneira de decidir o que é que vamos ensinar aos nossos filhos, na maneira de resolver os problemas do cotidiano. É importantíssimo usarmos a nossa intuição. É tão importante usá-la como compreendê-la. Por isso, a ciência tem-se esforçado por entender como funciona a intuição, que estruturas implica e que doenças a afetam. Intuição é a capacidade de compreender as coisas imediatamente, sem uma análise consciente, ou seja, sem nos apercebermos, sem termos consciência do processo de análise que estivemos a fazer. É, no fundo, aquilo que se designa em linguagem comum por pressentimento. E é um processo automático, imediato, que é modulado pela emoção, mas que é instantâneo. Tomamos uma decisão intuitiva, sem tomarmos consciência de como é que a fizemos, mas comparamos com base na nossa memória, com base nas nossas emoções prévias. Como a intuição é um processo não consciente, aquilo que se passa no cérebro é que as estruturas que estão particularmente envolvidas são estruturas subcorticais e do sistema límbico, que têm a ver com as emoções. E dentro das estruturas subcorticais há algumas que são particularmente importantes, nomeadamente os núcleos da base, os gânglios da base, em particular o caudado. Isto é uma estrutura do nosso cérebro que tem ligações ao córtex orbitofrontal, que tem a ver com a capacidade de atenção e de gerir as emoções, tem ligação a estruturas de memória, daí a importância das nossas memórias prévias adquiridas, e com a capacidade de prestar atenção a um determinado estímulo. Há determinadas doenças neurodegenerativas, uma delas é Creighton-Huntington, em que esta estrutura do cérebro, o núcleo caudado, é particularmente afetado. E o que se verificou é que estes doentes perdem a capacidade de ser tão intuitivos em determinadas tarefas. E, por outro lado, inexplicavelmente, ou talvez muito explicavelmente, em testes mais globais, nomeadamente testes de inteligência, acabam por pontuar menos à medida que a doença avança. Portanto, a intuição, que se pensava ser uma coisa reflexa, na verdade não é tão simples como isso e, na verdade, contribui para a nossa inteligência. A intuição é um processo inconsciente que leva o ser humano a conclusões.
Ela permite a aquisição de conhecimentos e a ação sem interferência da parte consciente do ser humano. Por exemplo, sabemos que um copo de água se vai partir antes de ele cair no chão. Sabemos evitar um obstáculo antes de tomar consciência que ele existe. E sabemos antecipar algo que ainda não aconteceu. É um sentido como os outros, embora menos óbvio. Ao longo da história, a intuição tem sido defendida e atacada em doses iguais. Há quem reconheça a sua utilidade na aprendizagem e na autodefesa, e há quem diga que a intuição não é mais do que o resultado de conhecimentos adquiridos. Alguns tentaram justificar a intuição com o recurso a fenómenos religiosos e paranormais, e há até provérbios que desaconselham o uso da intuição. Mas já percebemos que ele pode ser muito útil. Se for aplicado com cuidado, este sexto sentido tem aplicações surpreendentes e lucrativas. Um jogador de póquer tem que saber controlar muito bem as suas emoções, tem que ser uma pessoa fria, que não se deixa afetar muito, e tem que ser uma pessoa que queira sempre evoluir, em constante evolução, sempre a estudar. O mais importante para tomar as decisões é a experiência. Quanto mais conhecimento tens do jogo, se já passaste muitas vezes por essas situações, vais ter uma melhor noção e vais conseguir tomar uma melhor decisão, não é? Por isso a experiência é muito importante. A intuição também nos ajuda muito. Com a experiência que tu tens, a vozinha que tens no teu pensamento é muito importante, não é? É o chamado intuição ou o feeling. Muitos jogadores profissionais guiam-se por esse feeling. A intuição, obviamente, que não resulta 100% das vezes. Quando tomas uma decisão baseada na intuição, ela pode não estar sempre certa, mas eu acredito que um sistema baseado na intuição, um sistema de decisão baseado na intuição, é um sistema muito bom, muito fiável. O melhor argumento para a defesa da intuição é que ela é também útil na resolução dos problemas complexos. A matemática é a utilização do raciocínio abstrato e uma das expressões máximas do conhecimento. E mesmo ela utiliza a intuição para resolver problemas. A matemática só com raciocínio e rigor acaba por ser um pouco estéril e até pouco fecunda e muito estéril. Uma matemática só com intuição, só com ideias pouco precisas e pouco bem definidas também pode dar conversas de café muito interessantes, mas não é propriamente matemática. Uma matemática viva, interessante e com aplicações é algo que envolve esses conceitos todos: intuição, rigor e raciocínio. Quando os alunos estão tendo aprendido um novo conceito ou estando a estudar uma determinada matéria, praticam exercícios e problemas sabendo o que é que estão a fazer, estão de alguma maneira a treinar essa intuição. Por exemplo, nós sabermos que, para pegar num exemplo, como também tinha sugerido, pegarmos num exemplo o mais elementar possível, nós sabermos, quando estamos a dar aritmética no sistema decimal, que 5 mais 8 é igual a 13, e daí deduzirmos que 15 mais 8 é 23, e que 25 mais 8 é 33. Há aí um padrão, e a matemática está cheia destas coisas. No caso da investigação matemática, da descoberta de nova matemática, já um bocadinho fora do ensino, a intuição também desempenha um papel importantíssimo, principalmente porque muita da investigação matemática está também associada a isto que eu disse, que é a matemática é feita de um conjunto relativamente pequeno de conceitos fundamentais que depois podem aplicar a muitas outras situações. E, de facto, poder descobrir novas coisas com base nestes conceitos. E há algo de intuição associada, que coisas é que faz sentido descobrir. Há um problema matemático que tem grande expressão na questão da intuição. Acontece quando 1 é igual a 2, ou seja, quando de uma fecundação nascem gêmeos. Os gêmeos verdadeiros têm um sentido especial, uma intuição que os mantém próximos, mesmo quando estão separados. Eu sou a Tânia. Eu sou a Tatiana, olá. Os professores já faziam de tudo. Uma vai para aquela ponta, a outra vai para ali. Tipo, olha, já nem sei o que fazer com as duas, porque nem adianta separar-vos, que vocês acabam por ter as mesmas notas, não vale a pena. Tínhamos uma comunicação, às vezes até
muito visual. Olhávamos uma para a outra, nem era preciso comunicar, eu já sabia o que é que ela me queria dizer, o que é que ela estava a sentir. E pronto, e isso destacava-se no meio dos nossos amigos, etc. Tínhamos assim uma ligação mesmo muito forte. E há coisas engraçadas que é, não só volta e meia nós encontrarmos e termos roupas muito parecidas, sem sequer termos falado. Encontramos-nos, estamos com roupas muito parecidas. Quando cada uma mora no seu sítio, às vezes encontramos e estamos completamente de igual, ou as coisas cores, parecidas. é engraçado. E não sei o que é que isso quer dizer, ou se de alguma forma há aqui alguma emissão de pensamentos, sonhamos coisas iguais, estou a contar-lhe e ela está-me a dizer, espera aí, porque eu também sonhei uma coisa assim. Há assim situações assim, que me lembro mais fortes. Foi uma vez que ela caiu e teve um traumatismo craniano e foi mesmo grave. E eu não estava com ela, mas estava com um peso tão grande que eu disse logo às minhas colegas, Tatiana, tenho de saber da Tatiana, sem saber que ela tinha caído. E quando chego ao pé dela, já ela estava na enfermaria da escola. A proximidade no período de gestação leva a uma relação especial entre os gêmeos. Vários estudos e exemplos documentados levam a que se reconheça que há uma relação direta entre os dois resultados do mesmo genoma. Sinto sempre que nasci abençoada, porque na nossa cultura, a cultura angolana, os gêmeos são como se fosse uma dádiva, não é? Tudo de bom que um filho traz a uns pais, não é? Os gêmeos trazem em dobro de tudo, desde lá crê-se muito que os filhos gêmeos que têm poderes. Os passos da minha irmã vão ter sempre um peso enorme na minha vida. Eu imagino a Mana a ter filhos e a sentir, se calhar, as dores dela. Deus queira que não. Esperemos que não. Essa parte acho que quero deixar mesmo só para ela. Nós sentimos abençoadas por tudo o que isso nos traz, no sentido de temos sempre ali vai ser redundante, mas uma alma gêmea que nos entende, que sente o que nós sentimos, que nos passa ali uma confiança para a vida. A aplicação dos processos intuitivos demonstra que há também uma relação entre intuição forte e os génios criativos que desenvolveram a ciência e a técnica. No mundo da alta finança, este sexto sentido é considerado uma mais-valia essencial. Eu acho que sempre houve lugar para a intuição, e tem que haver lugar à intuição, tanto no mundo empresarial como no mundo financeiro. Ou seja, no momento em que a intuição é retirada da gestão, ela torna-se pobre, porque ela reduz a números, não é? Ou a números ou a modelos. Sempre que isso foi tentado, deu, em grande parte das vezes, em grandes erros, quase cataclismo. Como dizia um amigo meu há muitos anos, ele dizia-me: o que move os mercados financeiros é o medo e a ganância. O medo de não estar dentro dos mercados financeiros. E, portanto, as pessoas desatam a comprar porque estão a ver que os outros podem não estar lá dentro dos mercados. A ganância, porque quanto mais as pessoas ganham, mais querem ganhar. E se retirar, no fundo, a intuição, é isto. Isto são coisas meramente intuitivas, onde nos mercados financeiros está muito de intuição todos os dias. A nossa mente não para de pensar quando estamos a olhar para os mercados financeiros e no fundo, são consequências de pensamentos intuitivos. Já tive 600 traders a trabalhar comigo e lembro perfeitamente que a diferença entre um bom trader e um mau trader tinha muito a ver com o não conseguir pôr fenómenos intuitivos no momento da atuação. Quanto mais nós usarmos o nosso lado muito cerebral, menos vamos usar o lado intuitivo. As pessoas que usam mais só o lado intuitivo também é um fracasso, porque de repente pode não haver nada, não é? Não virar da esquina. O uso das duas
em doses equilibradas, claramente, na minha opinião, faz um bom gestor ou um bom empresário. O desporto é outra área onde o sexto sentido tem uma utilização muito útil. A intuição permite reflexos rápidos porque antecipa movimentos antes de eles ocorrerem. É conhecida a frase que fala da angústia do guarda-redes antes do penalti e esse momento do futebol é um símbolo da utilidade da intuição. É uma combinação das coisas. Primeiro nós fazemos muitos movimentos nos treinos para coisas que acontecem no jogo. Isso combinado com intuição ajuda-me muito na baliza, porque se nós sabemos o que vai acontecer antes de que isso aconteceu, é muito melhor para nós. Se nós sabemos que o avançado vai fazer um remate cruzado, nós já temos na cabeça que eu tenho que fazer esse tipo de movimento ou esse tipo de defesa. Então, é essa intuição que ajuda muito. Eu tive um jogo há 2 semanas atrás agora. Foi um penalti contra nós. Eu já sabia que o ponta-lança, eu gosto de fazer muitos remates cruzados. Então, eu já sei que eu gosto daquele movimento cruzado. Então, no penalti, antes que eu meta a bola na ponta, já sabia que eu gosto de fazer aquele movimento. Então, eu vejo nos olhos dela, também eu fiz um bocadinho, eu olho para aquele lado. Então, isso é duas coisas. Antes que eu bati o penalti, que eu estou a pensar onde ele vai. Eu bati aquele lado, mas bati bem e marcou, infelizmente. Mas é isso. Há muitas coisas que um guarda-redes pode ler para ajudá-lo na baliza. Claro que o sexto sentido não é infalível, nem seria lógico que assim fosse. É mais uma ferramenta para interagir com o meio que nos rodeia e permitir atingir conclusões válidas. Os processos não conscientes estão presentes mesmo nas decisões complexas e é fácil esquecer a sua importância. No entanto, é fundamental compreender que a razão é composta por várias parcelas e uma delas é precisamente a intuição. O que eu acho é que nós, essencialmente, temos duas formas de processamento. Temos a forma de processamento em que estamos conscientes, com ou sem razão, e em que basicamente nós estamos a lidar com 40 peças de informação no máximo. E depois, quando estamos de alguma forma inconsciente, quando estamos a dormir, por exemplo, nós temos acesso a 2 milhões de peças de informação. E, portanto, e é por isso que os nossos sonhos são extraordinariamente ricos. E hoje até há pessoas que estão a tentar desvendar ou filmar ou ter representações dos sonhos. E, portanto, eu acho que a intuição é, no fundo, no estado consciente, trabalhar com estas 40 peças de informação quase sem esforço, sem ponderação, intuitivamente, basicamente. E eu acho que esse é um trabalho importantíssimo em ciência. Eu acho que muitas das ideias obtêm-se dessa forma e não da forma racional, dedutiva ou indutiva. E basicamente, sempre que eu errei foi quando não segui a minha intuição. Eu sempre que segui a minha intuição acertei e sempre que quis ser mais racional, tipicamente cheguei a decisões piores. E eu acho que as decisões intuitivas estão muito ancoradas na parte emocional. E como nós temos medo da parte emocional, porque como nós achamos que filtramos as nossas decisões, nós eliminamos a parte emocional e vamos para a parte racional. A imensa utilidade deste nosso sexto sentido não anula uma realidade. Ainda mal conhecemos e entendemos os mecanismos que lhe dão origem. Por isso, em grande parte, a intuição é ainda uma coisa que mal se explica. Criou-se muito aquela ideia e aquela imagem dos irmãos Castro. Ponto final. Não era o Dionísio, nem era o Domingos, eram os irmãos gêmeos Castro. Nós íamos para uma corrida, bastava ganhar o nome estava garantido. Eu podia ser terceiro, quarto ou quinto, mas não importa. A comunicação social é os irmãos gêmeos Castro triunfaram em Espanha, os irmãos gêmeos Castro triunfaram na Rússia. E ponto final. Ele podia ser primeiro ou terceiro, ele podia ser terceiro ou quinto e eu primeiro. Percebe? E então o que é que a gente fez? No nosso íntimo, dentro da nossa humildade,
tínhamos que arranjar sempre uma forma e um patamar de derrubar os outros. Nós tínhamos que ter vencedores, ou de uma maneira ou de outra. Ou o Mano ou eu tínhamos que ganhar. Nem que um tivesse que ficar prejudicado em prol do outro. Mas foi assim durante muitos anos, e o que é facto é que nós construímos um nome bem grande à custa de quê? Dos irmãos gêmeos Castro. Um a ganhar e o outro a perder, não importa. Assim foi e assim é. Realmente tínhamos coisas que eram só nossas, muito só mesmo pessoais, que nós próprios dizemos, como é que é possível? É verdade. Sei lá, às vezes já nós estávamos casados, eu vou para o trem com uma dor no joelho, venho, chego ao balneário e estou com uma dor no joelho, sempre feito do que Você acredita que nós... Mas isso muitas vezes. É verdade. Acredita que nunca gostámos, nunca. Nós nunca gostámos de vestir igual. Jamais. Nunca. Acredite que havia, a maior parte das vezes, a gente... Parecíamos igual. E a gente não queria. A gente não queria. Parecia que combinávamos. A coisa tão gira. Foi mesmo feito para ser gêmeos. O mesmo gosto até das mulheres. Acredite. Acredite. Na nossa juventude, quando tínhamos uma namorada, gostávamos os dois da mesma. Dou-lhe a minha palavra de honra, não é verdade? É verdade. Ou essa atende, ciumeira mesmo. Gostávamos os dois. Uma vez, o Mano tinha aqui uma miúda no Sporting, uma rapariga da ginástica. Namorava com ela. Um dia ela nem sabia quem era. Apanhou-me assim lá num corredor do estádio antigo do Sporting, agarrou-se a mim, levou-lhe umas beijocas logo e tudo. Oh, ficou tudo em família. Quem ficou com os ciúmes foi o Mano. Mas beijinhos mesmo a sério. É giro, ouça, este percurso de irmãos gêmeos e quando são verdadeiros é fantástico. Temos uma cumplicidade muito grande e acho que vamos continuar a ter, se Deus quiser, por muitos e bons anos. A melhor maneira de avaliar o que se passa num cérebro vivo é estudar a sua atividade elétrica. E esta análise dá origem a conclusões surpreendentes. Neste momento existem vários estudos feitos acerca de como a meditação influencia as capacidades cerebrais, não é? Nós estamos a falar de duas coisas diferentes, subjetivo e objetivo. A mente em si não pode ser medida, portanto o que se faz é medir as potencialidades do cérebro como massa estrutural. Utilizam sobretudo os eletroencefalogramas, utilizam muitas ressonâncias magnéticas. E aí o que se percebe é que, por exemplo, através do eletroencefalograma, vê-se claramente quando se faz medições em indivíduos que estão num estado meditativo, percebe-se que as ondas mentais, a frequência de onda mental em que o indivíduo entra é alterada. E as que predominam são sobretudo as alfa e as teta. As alfas predispõem para estados mais criativos, portanto, criação pura mesmo, pressupõem também uma maior facilidade em aquisição de novos conceitos, maior percepção cognitiva. As ondas mentais, por exemplo, teta, já nos ajudam fundamentalmente a profundizar aquilo que se chama os insights e as percepções intuitivas, ou seja, no fundo a meditação, em termos muito técnicos, o que nos faz é levar-nos a uma frequência de onda mental que nos ajuda a ter acesso a percepções cerebrais que nós temos sempre, mas que normalmente estão num estado de dormência. Outro campo que estuda a intuição preocupa-se mais com o que a ciência não é ainda capaz de explicar. O sexto sentido tem muita importância para quem estuda os fenómenos paranormais. A percepção extraessencial trata exatamente da obtenção de informação por meios ditos paranormais, porque fogem exatamente ao modo habitual, que é através dos sentidos ou pela comunicação de outro meio. Porque há pessoas que caem numa categoria especial da intuição, que é a pré-cognição, e isso perturba saber sobre o futuro algo que não era suposto saber e que, ok, pode pensar que é uma percepção qualquer, mas depois verificam que era verdade aquilo que sabiam antes e começam a ficar perturbadas quando isso se repete 1, 2, 3, 4 vezes. É possível desenvolver algumas destas capacidades com alguns exercícios, sobretudo de meditação, situações ligadas à hipnose, aumentam a possibilidade. O sonho aumenta estas capacidades.
Há formas de treinar a intuição. Eu poderia dizer, para começar, aprender a relaxar. Relaxar. Tudo começa com o relaxamento, com o domínio da respiração, prestar atenção à respiração. E depois é brincar. Quer dizer, o treino da intuição passa por uma brincadeira. Posso-lhe dar um exemplo. Sei lá, no hall de um hotel que tem 6 elevadores. Fecha os seus olhos e tenta perceber o elevador que vai chegar é aquele. Ou é certo, é aquele. E como é que vai perceber que intuitivamente, como o corpo tem pressentimentos, é como se o corpo tivesse uma captação de informação de outro modo que não passa pela razão. Essa é a definição de intuição. Portanto, é uma certeza de obtenção de informação correta, rápida, inconsciente, sem raciocínio, sem fazer apelo à experiência e estar atento a pressentimentos que o corpo lhe dá. Eu posso, digamos, brincar com a minha intuição tendo um baralho de cartas virado ao contrário e começar só assim. Vai ser carta preta ou vermelha? E sim, é vermelha. Acertei uma, duas. E depois assim, e agora, a preta vai ser paus ou espadas? Fazer da intuição uma brincadeira, um jogo. E começa a treinar e começa a ver que acerta mais. E a certa altura, em decisões grandes da vida, diz assim, eu estou a acertar. Então começa a confiar na sua intuição. E depois há uma porcentagem pequenina que são sonhos pré-cognitivos, intuitivos, sobre o que vai passar no futuro. Conversas que vou ter, a viagem que vou fazer. E depois diz, mas estou a ver uma situação em que eu já sonhei. E é como se fosse um déjà vu. E há outras pessoas que têm sonhos ainda mais estranhos, uma porcentagem muito pequenita. Diz assim, ei, a viagem que eu comprei naquele avião, eu não vou. Eu vi o avião a cair. E não vão. Como se fosse um sonho premonitório. O sexto sentido pode ser o último, mas é tão útil como qualquer um dos outros. É menos óbvio, mas é também fundamental para desfrutar de uma vida plena. Tal como as outras percepções, a intuição treina-se e aprofunda-se. Aprendemos a utilizá-la quando nos favorece, sempre com o conhecimento acumulado do que já vivemos. Permite que o ser humano se defenda de situações inesperadas, que reaja com rapidez de reflexos, que responda a perigos. Sem sequer chegar a usar a mente consciente, em minúsculas frações de segundo, a intuição teve um papel fundamental na nossa evolução. Ainda hoje nos defende e continua a ser o produto do misterioso órgão que comanda todos os sentidos, o cérebro.